Bom, Damiano, acho que nós podemos iniciar, já são 13h05, né? O pessoal vai entrando aí aos poucos, então, Legal. de antemão, assim, pedir desculpa aqui, né, formalmente para os nossos seguidores, né, sobre o imprevisto que nós tivemos na última quarta-feira com a nossa... até então a gente achava que era a internet, né, mas agora... existe uma grande possibilidade de ter sido mesmo uma questão técnica mesmo do próprio Instagram, mas enfim, né? Nós estamos aqui hoje viabilizando o conteúdo que nós nos propusemos a conversar com vocês, que é liderança e negociação. Quero agradecer aqui o Damiano pela disponibilidade, né, de estar dedicando o seu tempo aqui novamente para a gente estar conversando com todos vocês. Tenho certeza que o Damiano vai contribuir com muitas questões aqui riquíssimas, que vai gerar vários insights para vocês. E o Damiano Anjos, né, vou passar a palavra aqui para ele se apresentar, é um consultor e mentor de negócio e desenvolvimento humano. Tive o prazer de conhecê-lo num grupo de mentoria, né, que nós fazemos juntos. Então, Damiano, fique à vontade aí, se apresente aí para os meus seguidores aí. Legal, legal. Bom, pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, Sinara, obrigado aí por esse convite. Eu gosto muito de participar dessa troca, né, que a gente chama, né, desse compartilhamento de conhecimento que a gente adquire com o tempo, né, que, falando sobre a carreira, até nos estudos, tudo mais. Então, assim, é um prazer, porque toda vez que eu compartilho o meu conhecimento, eu tenho certeza que ele está aumentando e crescendo cada vez mais, né? Então, para mim é um grande prazer. Também peço desculpas aí pela semana passada, tentamos, mas infelizmente não foi possível, né, da gente dar continuidade devido à instabilidade do Instagram. Mas tudo tem um motivo, né? Vai ver que é hoje, porque muitas pessoas que estão aí talvez não poderiam ter participado na quarta-feira e hoje então podem estar aqui com a gente. Então, muito obrigado e boa tarde a todos vocês. Eu não consigo ver todo mundo que está aí, mas eu vejo que tem várias pessoas aí que eu conheço que também estão aí. Então, obrigado pela audiência, tanto os seguidores aí da Sinara quanto os meus seguidores, né, os meus amigos, meus clientes que estão aí, um grande prazer. Bom, como a Sinara já disse, né, agora há pouco mais de um ano e pouco, eu me desliguei desse mundo corporativo. Pensei que era temporariamente, porque foi uma escolha minha, né? Trabalhei mais de 20 anos na indústria automobilística, né? Tive outras experiências em indústrias de madeira, de papel, na Rede Record, que é a RIC aqui do Paraná, na Jovem Pan, em vários outros. Já fui até produtor de shows. Esse final de semana eu estava falando sobre isso, né? Que estava comemorando aí o, o show do AC/DC que teve aqui em Curitiba, né? E eu fui a pessoa que fui buscar eles no aeroporto, não, no hotel, fui buscar de helicóptero no hotel, porque naquela época eu trabalhava como produtor de eventos. Então, já fiz de tudo nessa vida aí, e assim, só cada vez mais buscando agregar. Mas o meu foco principal sempre foi recursos humanos e relações, a gente chama de relações sindicais, relações trabalhistas, que são as negociações com governos, com sindicatos, relacionados ao direito do trabalho, relacionados às relações das pessoas dentro da companhia. Então, esse tema que a Sinara me convidou me deixou bem intrigado, porque assim, acho que dessa forma direta eu nunca abordei esse tema de liderança e negociação, qual é essa relação. E realmente, se a gente pensar bem, que a gente começar a conceituar, por exemplo, a ser líder, o que o líder precisa, né? Ele precisa ter visão, precisa ter empatia, ele precisa ter carisma, ter uma capacidade de engajar as pessoas, de engajar sua equipe. Mas, de fato, o que é o líder, quando a gente fala? Ele é uma pessoa que faz acontecer, né? É uma pessoa, não importa o cargo, né? E sim, não importa a posição, e sim a condição que ela se coloca, né? A condição quer dizer com condição de líder. Então, muitas vezes, quando eu mesmo ouço alguns mentorados meus falando assim, eu não desenvolvo habilidades de liderança porque eu não tenho cargo de supervisor, de líder, seja do que for. E não é assim que funciona. A liderança a gente exerce a partir da nossa vontade. Tem muitas pessoas que dizem, não, mas o líder nasce... Isso é uma discussão bem antiga, né, sobre quem tem características de líder nasce com isso. Mas já foi derrubado isso há muito tempo. Claro que não, você pode desenvolver, basta ter coragem, né? Porque liderar também exige coragem. Com Coragem de assumir certeza. os riscos,
É quando você, por exemplo, quando você faz um bom trabalho, né? Faz você gosta de receber os louros para aquele trabalho, mas quando você faz um mau trabalho, você também tem que aceitar aquilo. Então, o Sim, líder, quando eu digo que tem que ter coragem, é nesse sentido. Quando tá a coisa meio no ar, que eu sempre digo, né? Vai lá você, assuma aquilo, pegue para você e assuma os ônus e o bônus, né? sim, Aí você acaba sempre desenvolvendo essa habilidade. Então, muitos acreditam que para ser líder, ele você para negociar, desculpa, você não precisa ter habilidades de liderança. Claro que precisa, porque como a gente falava há pouco, antes da gente começar a falar oficialmente, para tudo aquilo que você necessita de mais de uma pessoa, você precisa de negociação, né? Por exemplo, quando você vai negociar um final de semana em família em um determinado lugar, olha, assim, eu ia dizer que eu duvido quem que levante a mão aqui e diga eu decido sozinho. Pode ser que alguém decida mesmo, né? Vai saber, né? Mas geralmente o que acontece? A família inteira tem que aceitar, porque a família decide para onde vai. Então, isso já é uma negociação. Então, você já acaba negociando com o filho, dizendo: olha, esse final de semana a gente vai para lá, no outro final de semana vamos para cá. E assim, esse é um exemplo somente da casa. Então, imagine o trabalho onde você mesmo, como eu já disse antes, não tendo um cargo de liderança, né, de líder, você precisa negociar um projeto, alguma coisa, um prazo para você entregar determinada atividade com outro departamento. Então, vamos falar que é de analista para analista. O analista, o engenheiro, qualquer um chega lá e fala para a pessoa do outro departamento: olha, cara, preciso que você me ajude, não vou conseguir entregar no prazo, vamos negociar um prazo melhor, eu faço isso, daí eu adiciono aquilo. Isso também é uma negociação. Então, assim, quando as pessoas elas não têm essa noção de que fazem essas negociações, elas se acham com pouca habilidade de negociação. E na verdade não, né? Na verdade elas têm muita habilidade. Se ela começar a prestar atenção em tudo que ela fala, em tudo que ela faz durante o seu dia, ela vai ver que 80% do seu tempo são tomados por algum tipo de negociação, né? Com tudo que você vai pedir, até mesmo uma compra. Porque sabe que eu falava esse final de semana, um pouco antes, falava com um amigo meu sobre essa questão que eu sou muito favorável sobre a liderança e a negociação para longo prazo. Eu não sei, de verdade, não sei negociar fazendo com que uma parte ela tenha perdas para eu ganhar. Então, eu sempre tento buscar aquilo. A gente pode rachar a negociação, ou seja, não fazemos negociação, mas eu não quero que a outra parte ache que está fazendo um mau negócio comigo. Daí a outra pessoa falou assim: ah, quer dizer que você é o bom samaritano? Não, não sou não. Eu acredito nas relações a longo prazo. Então tem gente que quer vencer, 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 e o que acontece é uma vez só que você faz a negociação. Daí ele me perguntou: ah, Dani, então quer dizer que quando eu for comprar um sapato lá na loja eu tenho que pensar nas relações de longo prazo? Não, não é bem assim. Ali é uma negociação pontual de um produto que se chama sapato. Aí cada um tem uma margem. Ali não deu negócio, não deu. Mas pense se você está negociando, por exemplo, como eu negociei há muitos anos na empresa que eu trabalhava, que era a Renault, né? Eu negociava orçamentos de 3 bilhões de reais e com o governo, por exemplo, com negociações e com sindicatos, com negociações de 5 anos. Então, por exemplo, imagine se eu fechasse algum tipo de negociação fazendo com que a outra parte perdesse. Ia ficar esse gosto amargo durante 5 anos e um tentando dar aquele troco no outro. Então, isso não funciona. Então, eu acredito nisso, porque muitas pessoas têm essa noção, né? Ah, o líder é aquele, geralmente coloca um estigma num advogado, né? Lógico, eu sou formado em direito também, mas aquele advogado que vai lá e derruba tudo. Depende do que a empresa quer, depende do que você quer, isso pode funcionar, mas tenha certeza, vai funcionar só uma vez, né? Mas quando eu digo isso, dessa questão da liderança, que também o líder tem que colocar as coisas na mesa, fazer as discussões certas, conhecer as suas pessoas, conhecer os seus liderados, eu não estou dizendo aqui para se criar uma espécie de uma democracia, porque isso chama de falsa democracia, porque o líder, na verdade, ele tem que colocar o seu papel na mesa. Ele tem que mostrar para as pessoas que ele está ali para apoiar as pessoas. Então, por exemplo, você exerce está exercendo um projeto, por exemplo, a posição de liderança,
Você fala para os seus liderados, olha, pessoal, vamos agir aqui, 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 aqui está a tabela, dentro dos prazos que a gente tem que cumprir, qualquer dificuldade vocês falam comigo, a gente resolve essa questão. Eu vou lá, ajudo vocês, mas sempre tentando realmente desenvolver as pessoas. Porque o líder também que não desenvolve as pessoas, isso para ele é ruim. E sabe, Sinara, que eu tive várias situações dessa ao longo da minha jornada. Porque lá na empresa que eu trabalhava, eu fazia trabalhos de mentoria interna, né? Com os jovens que iriam ocupar alguma posição de liderança ao longo da sua carreira. E aí, muitos jovens acreditavam de que já estava tudo garantido ou algo desse tipo. Eu falava, não está nada garantido aqui. Aqui você tem que desenvolver a sua capacidade de liderança e você tem que começar a executar ela antes mesmo de você assumir uma posição. Porque você tem que comprovar, vamos dizer, que você está afim de fazer. Você está afim de ir para frente. Você está afim de liderar pessoas de forma oficial. Então, por enquanto, na forma oficiosa, você vai lá e domina essa área e se mostra. Mostra quem faz. E aí eu percebia uma coisa, que toda vez que a gente tentava elevar alguma pessoa para um cargo, aí estou falando de cargo, né, de liderança, para um gerente, para um diretor ou para um gerente geral, não existiam substitutos. Então, aí eu falava, meu Deus do céu, como que não existe substituto para essa pessoa? Claro, porque as pessoas, muitas vezes, querendo ocupar essas posições de liderança ou posições importantes, elas se trancam de uma forma que elas não repassam o seu conhecimento. Aí vários líderes ou várias pessoas que tinham grande capacidade de ser promovidas não foram porque não existia ninguém para ocupar o seu lugar. Aí todo mundo aqui pode me falar assim, mas isso aí é um problema da empresa. Não é não, gente. É um problema teu. Porque a partir do momento que não tem ninguém para colocar no seu lugar, quem vai ficar nesse lugar é você. Uhum. Não adianta. Não adianta. Você tem que ter essa capacidade de desdobrar o seu conhecimento, de falar com os seus... Porque assim, não tenha medo. Tem gente que tem medo de ser substituído. Não tenha medo, porque todo mundo vai fazer, pode até fazer a mesma coisa que você, mas vai fazer de forma diferente. O teu toque pessoal ninguém vai ter. Isso eu falo para tudo. Seja na culinária, seja no direito, seja em qualquer área dos recursos humanos, seja na engenharia, seja até na própria psicologia, até na própria mentoria, como nós vemos, né, Sinara? Uhum. Cada um tem um jeito de falar, tem uma experiência, porque a gente sempre fala sobre isso também quando eu dou alguma palestra ou nas minhas mentorias, que o incrível é que uma empresa, por exemplo, eu chamo de uma caixa de sapato, né? Então, por exemplo, eu fui formado numa família, numa escola, numa sociedade, numa cultura, você foi formado em outra, e aí quando a gente coloca todo mundo dentro da caixinha de sapato que se chama empresa, a gente quer que todo mundo siga para o mesmo caminho. Isso não é fácil, gente. Cada um tem suas crenças e quebrar crenças é o papel da liderança também. Sim. E não, novamente, não liderança de cargo. Mas o próprio amigo, o próprio colega de trabalho pode falar, não, cara, isso é coisa da tua cabeça, tentar fazer todo mundo seguir para o mesmo caminho, mas é um grande desafio, né? Sim. Então, assim, quando a gente fala da liderança e negociação, porque realmente é impossível a gente liderar sem se comunicar. E a comunicação, invariavelmente, ela passa, então, por essas questões de negociação, né? Porque mandar fazer, todo mundo pode, né? Principalmente quando o líder utiliza do cargo dele. Não, vai lá e faça porque eu quero. Esse é outro erro que eu vi por muitas vezes, né? Principalmente em áreas técnicas, né? Porque posso estar enganado, mas assim, pelo menos aqui no Paraná o que eu tenho visto é a questão de poucos anos, a questão, imagino eu, de 10 anos é que as ciências humanas foram inseridas na grade das ciências técnicas, lá, que é da engenharia, por exemplo, né? Então, até pouco tempo atrás, nem se falava em recursos humanos ou liderança dentro de um curso de engenharia. E a questão dos 3 anos atrás, eu fui dar uma palestra ali na Universidade Federal, falando exatamente sobre isso, né? Sobre as condições humanas dentro da engenharia. Porque, lógico, o engenheiro ele olha para os números, né? E os números falam por si só. Mas atrás de todos os números tem pessoas, tem sentimentos, tem variáveis que o líder precisa estar atento para poder fazer essa boa gestão, né? Tem a questão então, do
Tem a questão do relacionamento, né? Eu falo que a questão da negociação, ela passa muito por essa questão do relacionamento também, né? Que aí a gente entra na questão da comunicação que você colocou, da questão, né, da flexibilidade, da questão de você saber entender o ponto de vista do outro, de saber lidar com a diversidade, né, do outro que ele traz ali naquele momento. E muito interessante essa questão que você trouxe, né, aí sobre a questão de sempre buscar dentro de um processo de negociação, seja ele, né, qual for, algo que seja interessante para ambos os lados, né? E às vezes eu ouvi muito isso, né, de uma pessoa que já tive a oportunidade de trabalhar com ela, ela falava assim, Sinara, se quando você tiver, né, num processo que estiver sendo algo negociado, algo que estiver sendo ali ajustado, alinhado, se a outra parte precisar de perder para você ganhar, perca você e deixe o outro ganhar. Né? Porque às vezes é um investimento, né, no bom sentido, assim, que você faz ali na relação para você conseguir, né, colher bons frutos depois lá na frente, do que você às vezes pensar que realmente não. Se chegar realmente nessa questão de um ter de ganhar e o outro ter de perder, eu ganho e você perde, né? E muitas das vezes é preferível você, né, ceder a vez ali para você poder trabalhar a questão da relação do que você querer ganhar e realmente não ter nem a possibilidade de estabelecer essa conexão novamente com a pessoa, né? Então, acho que isso é muito importante, essa questão que você trouxe aí, que isso passa também muito pela questão, né, de valores, de princípios, da própria ética mesmo, que eu acho que é muito importante, que vai de encontro com a questão, né, olhando do lado da empresa, né, os valores organizacionais e os próprios valores e princípios mesmo da pessoa que está ali à frente da negociação, né? E como você bem colocou, não necessariamente a pessoa precisa de estar, né, num cargo de liderança. Eu falo que as pessoas têm que saber separar muito essa questão do ser e estar, né? Você está líder naquele momento, você está negociador daquele momento, né? Você não né? Aquilo ali não te define, pronto e acabou, né? Você está num papel ali e aquele papel te traz ali várias atribuições, né? Várias responsabilidades que, enquanto você estiver nele, você precisa de estar fazendo as entregas necessárias, né? E dentro dessa questão do home office agora, Damiano, como que você está vendo essa habilidade de negociação? Como que você tem percebido isso? Agora ela tem que ser potencializada, na verdade, né? Porque, assim, eu já vi, vou falar para você, já vi N casos. Eu já vi casos de amigos meus que são vice-presidentes de companhia, que falam assim, eu deixo o meu pessoal tocar a vida e vou né? Deixa eu ligar aqui minha bateria, que eu acho que está no fim. Então, ele fala assim, o meu pessoal tem que tocar a vida, ele tem que me dar o resultado que eu quero. Eu não vou ficar a cada 5 minutos cobrando da pessoa. E tem líderes que não, que a pessoa tem que provar que ela está logada no sistema. Então, agora até saiu uma pesquisa sobre isso, né, da Microsoft, não foi com um público muito grande, foi de 3 a 6 mil pessoas, se eu não me engano, no mundo todo, onde o Brasil, né, sai apontando como aumento em 44%, né, do burnout, que é aquele síndrome que a pessoa não consegue se desconectar do trabalho. Então, porque assim, lógico, a produtividade aumentou muito nessa pandemia, porque as pessoas estão conectadas a todo momento. Então, esse próprio amigo meu, que é vice-presidente de uma companhia, ele falou assim para mim, pô, Damiano, eu recebo pelo meu sistema aprovações de pedidos de compra. Eu recebi às 10h30 da noite. E aí eu liguei no outro dia para a pessoa e falei assim, o que você está trabalhando 10h30 da noite? Não é para fazer isso, não. Você tem o teu horário para trabalhar. Ele falou, pô, me desculpe. É que, como aqui em casa está minha esposa, meus filhos aqui, a gente tem que dividir o computador. Então, na verdade, não estou trabalhando de dia, eu estou trabalhando à noite, que é o horário que as crianças vão dormir, ou minha esposa está fazendo outra coisa. Aí eu consigo usar o computador, porque antes eu não consigo. Daí, são questões de adaptabilidade, né? Da pessoa, do líder, se colocar no lugar do outro. Se colocar e dizer assim, qual é
que tipo de sensação a pessoa está tendo em casa, ou até questões psicológicas, psiquiátricas mesmo, né? Então a gente vê que tem vários casais até se separando porque nunca passaram tanto tempo junto, né? Mas é uma questão de saber se adaptar e estar preparado para essas adaptações. Então, o líder, nesse momento, ele cada vez mais tem um papel super importante para poder fazer essa adaptação, né? Para dizer para as pessoas assim, olha, eu estou aqui, precisando de mim, eu estou aqui. O que importa é que você entregue. Se você não entregar, a gente vê como que a gente corrige. E sabe, Sinara, você falou uma coisa bem interessante dessa questão do ser e do estar, né? Porque quando eu decidi me desligar desse mundo corporativo, tinha muito disso, não na minha cabeça, porque eu trabalhei isso durante 2 a 3 anos, né? Dessa questão do ser e do estar. Porque todo mundo fala, mas você é gerente sênior lá da Renault e tal, não sei o quê. Daí eu falei, não, eu não sou, eu estou, né? Então, eu nunca levei o sobrenome da empresa ligado a mim. Mas eu percebi e percebo, né, que o mercado faz muito isso, né? Ah, é o Damiano da Renault. Ah, é a Sinara, né? Não me lembro que empresa que você trabalhava antes da sua consultoria, mas tenho Avivar. certeza que ligava, É, né? Ah, é de lá. Porque foi onde as pessoas me conheceram, né? Então, o que eu fiz nesses 2 ou 3 anos? Eu comecei a trabalhar o inverso disso. Eu comecei a trabalhar para afirmar o meu nome. Eu sou Damiano Anjo, isso eu tenho certeza que eu sou, né? Certeza que ninguém me tira. Eu sou o Damiano Anjo, então as pessoas que me conhecem, a maioria que me conhece hoje é muito mais para Damiano Anjo do que Damiano da história que eu tive lá no passado, né? Durante muitos anos aí na indústria automobilística. E eu vejo isso, o sofrimento de muitas pessoas relacionado a isso, né? Porque, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque isso também se chama liderança. É liderança da vida própria, liderança da sua carreira, liderança. sim, Você sendo líder para onde você quer ir, né? Por exemplo, se você não liderar a sua carreira, a sua vida, alguém vai fazer isso por você. Então é preferível que você faça, que você tenha liberdade, você tome conta dos teus assuntos, né? Não deixe na mão dos outros. Sempre falo isso. Não deixe na mão dos outros porque cada um vai resolver do jeito que acha que tem que resolver. com Então, certeza. a gente falava sobre. Porque aqui a gente está falando muito mais sobre liderança da equipe, né? Ligada à equipe, negociações com a equipe, né? Então, para a gente dar uma fechada nesse assunto, eu vou falar um pouco sobre liderança de negociação propriamente dita, né? Eu tenho algumas dicas aqui para passar para as pessoas, né? Que as pessoas, tendo ou não cargo de liderança, elas podem aplicar isso no seu dia a dia, né? Que as dicas são as seguintes, né? Por exemplo, conheça bem as pessoas com que você trabalha, conheça os anseios das pessoas, conheça quem são as pessoas, conheça, por exemplo, me veio na cabeça agora, olha só um problema que eu tive uma vez para administrar. Eu era recursos humanos de uma das fábricas do complexo lá da Renault, e aí tinha lá dois analistas que eram super amigos. Eu sempre via eles almoçando juntos, em festas até no final de semana juntos com as famílias e tudo mais. E aí um deles foi promovido. E eu vi que a partir desse momento eles se desconectaram, né? Eu vi que estranho, né? Aí eu fui ouvir uma das partes, né? O que não foi promovido. O que aconteceu? Que você não está mais andando com fulano lá? Ele falou, depois que ele foi promovido, ele ficou metido. Ele tinha marcado para a gente ir na casa de praia dele e ele não cumpriu. Ele foi promovido, aí ele pegou e cancelou e não me falou nada, tal. E eu chamei a outra parte, falei, e aí, o que aconteceu? Né, que vocês não estão mais andando juntos. Ah, sabe o que é? Que estou com um problema familiar, minha mãe está com um problema de saúde bem grave, não sei o que, eu tenho que ficar cuidando dela. Até tive que cancelar a praia lá que eu ia com fulano e tal. Eu falei, cara, mas você falou isso pro teu amigo lá, que depois ele virou subordinado, na verdade, né? Você falou isso para ele? Ele falou, nem deu tempo. Eu falei, cara, então fale. E por causa do machismo, né, acabou gerando uma situação muito complicada. Então, conheça bem as pessoas, conheça os sentimentos, né, que estão sendo gerados, né, porque tenho certeza que as pessoas serão muito mais produtivas. Né? Outro E ponto, aí, e só um pouquinho, Damiano, dentro até dessa questão do conhecer as pessoas, eu falo que às vezes vai muito mais além, porque é importante você conhecer o que a pessoa talvez esteja disposta a negociar. Né? também, Porque você só vai saber o que a pessoa está disposta a negociar conhecendo as pessoas. Porque às vezes você chega com exatamente, algum tipo de proposta ou algum tipo de situação para a pessoa que você já sabe que
se você tivesse procurado se informar antes, já saberia que o não, né, ou que a possibilidade daquilo avançar rumo a uma assertividade maior seria, né, menos propício, né? Então eu falo que é conhecer também a questão dos valores e saber o que as pessoas, e até a própria pessoa mesmo, né? Saber o que eu estou disposta a negociar, né? O que eu negocio, o que eu abro mão, o que realmente eu não abro mão, né? Então isso eu acho que é muito importante, essa dica que você está trazendo aí pra gente do conhecer as pessoas, mas eu acho que antes mesmo de conhecer o outro, é conhecer a você mesmo e saber o que você está disposto a negociar, né? Porque tem valores que são inegociáveis, como você mesma disse, né? E nesse caminho das negociações já ouvi tanta coisa, né? Por exemplo, uma que eu me lembrei agora, eu já estava numa negociação difícil uma vez, e aí se a gente desse um passo um pouco mais forte, que era o que estava previsto no meu plano, né? Que a gente ia dar um passo na negociação, a gente ia encurralar a outra parte e acabar gerando um sério problema de relacionamento para o futuro. Aí eu tive que levar esse assunto, prevendo esse problema, eu tive que levar esse assunto para cima, né? Para a direção, para o presidente, e daí tem um conselho, enfim, para fazer uma discussão. E infelizmente a frase é muito ruim até que lembrar, né? Mas a frase que eu escutei foi a seguinte: é melhor que a mãe dele chore do que a minha. Então isso é péssimo, gente. Isso é péssimo. Péssimo porque a gente acabou não indo adiante também, né? Ainda bem, mas assim, só por ter esse tipo de ideia, a gente já sabe que como que será a negociação. Isso não é frutífero, né? Pelo menos no longo prazo. Outra dica que eu daria para as pessoas, né, que o líder ele tem que ser um referencial, né? Ele tem que dar o exemplo, né? O exemplo positivo. Porque tem muitos líderes que fazem aquela história do como é que é, casa de ferreiro, espeto de pau. Não faça assim. Seja você o líder que fala e faz, né? Você faz aquilo que você fala, né? Não seja aquele líder, não, eu sou assim porque eu faço o que eu quiser. Não seja assim, porque a tua equipe vai seguir do mesmo jeito. Tempos atrás eu falava com um cliente, aí eles estão com um problema de compliance lá e estava ajudando ele a resolver, e é bem nesse sentido, porque a cultura que acabou saindo naquele departamento era uma cultura do vamos tentar dar uma passada para cá, para lá, para a gente tentar ver se a gente consegue ou burlar um imposto ou fazer algum tipo de jogada. E aí se criou uma cultura disso e hoje eles têm dificuldade, inclusive, para poder derrubar isso. Porque o líder ele foi um referencial e foi um referencial negativo. Outro ponto que eu falaria é para as pessoas estimularem o sucesso dos seus liderados, né? Como a gente falou, estimule que as pessoas se desenvolvam. Tem gente que realmente não quer se desenvolver. Já tive problemas disso também no passado, onde eu fui chamado, na época lá, pelos representantes sindicais da companhia, onde um determinado operador ele não recebia promoções há muito tempo. Promoções de cargo, não de tabela salarial. Aí eu falei, pô, mas você sabe se o cara quer ser promovido? Mas quem que não quer ser promovido? A resposta que eu recebi. Então tá bom, então vamos falar com a pessoa. Chamei a pessoa, ela sentou na minha frente, só eu e ela. Aí eu falei assim, olha, me diga, estamos falando que você não é promovido há bastante tempo. Me fale, então por que você não é promovido? Você quer ser promovido? Ele, eu não, Deus me livre, não quero ser promovido. Aí eu não posso chegar em casa no horário, não posso ver meus filhos, não sei o que, tem que ficar só trabalhando na empresa. Eu quero a minha vida do jeito que está aqui. Ele, tá bom. Aí chamei os representantes sindicais e falei, olha aí, ó. Aí foi um aprendizado tanto para eles quanto para mim também, mas eu já tinha a noção de que nem todo mundo quer ser promovido. Mas quando a gente fala de estimular o sucesso, é o sucesso que o que cada um entende como sucesso. Para aquela pessoa, o sucesso dela quer dizer ter uma vida familiar positiva, ter os seus horários pré-determinados, ter uma casa própria, ter um carro próprio, sei lá, coisa dessa natureza, né? Não quer dizer galgar pontos dentro de uma companhia. Outro ponto que também está ligado à questão de estimular o sucesso é relacionado à delegação. Delegue tarefas. A partir do momento que você delega tarefas, você vai saber qual é a real capacidade da pessoa e até a que ponto ela pode chegar. Nem todo mundo vai fazer igual a você. Então, estimule, delegue atividades para ver como vão ser feitas. Porque muitas vezes o que acontece? Talvez saia melhor do que você mesmo faria.
Então, corra esse risco positivo, vamos dizer assim. Né? Outro ponto é... Pode falar. Eu falo que essa questão não só do delegar, né? Eu tenho uma experiência que eu sempre conto ela, que é o seguinte, é de você, às vezes, compartilhar os problemas também, as dificuldades com a sua equipe e pedir solução para eles também, né? Porque muitas pessoas, às vezes, quando estão nessa posição de liderança, pensam, imaginam que tenham de saber de tudo, têm de dar conta de tudo, têm de ter todas as respostas ali. E não necessariamente, né? E eu falo, tem aqui, próximo aqui da nossa cidade aqui, tem uma cidade que é chamada como Cidade do Calçado, que é Nova Serrana. E o que acontece? O pessoal... a gente estava com um problema numa máquina lá um tempo atrás, numa molina, né, que é o processo de fazer a produção do calçado, e trouxeram um técnico de São Paulo, né, de vários lugares, do Sul e tudo, para poder tentar resolver esse problema, porque a gente atendia grandes redes, a gente atendia C&A, Renner, e a gente tinha tido, né, uma devolução referente a um pequeno contratempo que tinha tido nesse lote de calçados. E aí trouxeram um técnico de todos os lados e tal para resolver e nada, né? E aí um belo dia, né, o pessoal lá conversando entre si falaram assim, vamos perguntar para quem opera a máquina, né? Porque às vezes, quem sabe, ele tem uma sugestão, ele pensa em alguma possibilidade. E perguntaram para a pessoa que operava a máquina e a pessoa deu uma sugestão lá caseira, né, mas que depois bem trabalhada, né, tecnicamente, com os engenheiros, enfim, foi o que solucionou a questão ali daquele momento. Então, eu falo que a importância de você também compartilhar com a sua equipe, ela é muito grande, né? E das pessoas também estarem se valorizando no sentido de ter iniciativa, não pensar que é só quem, às vezes, é um técnico ali da área que tem a melhor solução, que tem a melhor resposta ali para o momento também, né? Porque depois eu tive a curiosidade de perguntar, né, para o operador, olha, por que você não se posicionou, né? Você vendo de toda essa demanda, né, da empresa e tudo. E aí ele se colocou nessa posição, né? Ele falou assim, olha, porque trouxe técnico de tudo enquanto é lado, eu, um simples operador ali, iria falar alguma coisa? Eu falei assim, não, muito pelo contrário, foi o simples operador que resolveu ali a situação. Então, as pessoas assim também não terem medo de se expor, né? Medo de expor a sua opinião, de falar ali o que sente, né? Mas muito legal essa questão. E sabe que esse exemplo que você trouxe é perfeito, porque na indústria automobilística, pelo menos aonde eu trabalhava, existe um departamento que chama Departamento de Kaizen, né? Que são pessoas da própria linha, alguns técnicos, outros não, operadores, que resolvem todos os problemas, né? Todos os problemas, assim. Eles conhecem a máquina, eles conhecem a linha, eles conhecem até o próprio operador, como que ele opera aquela máquina para saber qual é a melhor solução. Então, isso, além de ser uma economia para a companhia, é um fator de sucesso, porque ela consegue sair na frente, muitas vezes, com soluções que nem precisam de desenvolvimento. Lógico, tem toda uma análise de segurança, principalmente, né? Mas eles sempre saem na frente desenvolvendo ferramentas que eles mesmos sabem como que vai funcionar. Porque se até quem está assistindo aqui puder procurar no YouTube depois, tem um vídeo do Cortella, que é, se não me engano, engenheiro de 5 milhões de dólares. É aquilo lá, que fala sobre uma fábrica de pasta de dente, né? Lá fala sobre uma solução que foi comprada de 5 milhões e qual foi a solução que o operador daquela linha deu. Então, quem puder assistir, assista lá, que é bem isso que a gente está falando agora. Sim, Outro sim. ponto que a gente também, que eu daria como dica para as pessoas, né, para os líderes, é que ele ofereça apoio, né? Tudo isso, essa questão da delegar, de valorizar, é que ele ofereça apoio verdadeiro. Apoio para os seus liderados se desenvolverem e até para fazerem suas atividades, né? Por exemplo, tem gente que trava por coisas simples, mas simples na nossa cabeça, não na cabeça dele, na cabeça da pessoa pode ser um problemaço, né? E assim, e que seja claro nesse apoio. Isso me fez lembrar de um amigo também que recebeu um prêmio, né, numa empresa que ele trabalhava e acabou que o prêmio era para ser entregue na sexta-feira e por algum motivo de agenda do diretor da área, o prêmio não foi entregue. Só que ele não sabia que ele ia ser premiado. Aí chamaram ele na sala do diretor, na segunda-feira. Falaram assim, olha,
vai ter uma reunião na sala do diretor na segunda-feira, esteja lá às 8 horas da manhã. Essa pessoa, esse meu amigo, ele passou o final de semana sofrendo, porque ele achou que ia ser mandado embora. Porque ninguém falou para ele o que seria, que era coisa positiva ou negativa. Ele passou sofrendo e aí chegou na segunda-feira, quando ele recebeu o prêmio, ele chorou. Mas não foi de emoção, foi de alívio, porque ele achou que ele ia ser mandado embora. Então, nessa questão do oferecer apoio, é até ser transparente nesse sentido, né? Do que você realmente quer. Também é uma forma de apoio, porque às vezes você perde uma atividade dos seus liderados, você não explica direito. Ah, mas tem que explicar tudo. Não, não é explicar tudo. Explique o caminho. Falei, ó, vá por aqui e a gente vai falando no meio do caminho, porque aí tem a certeza que vai ser feito uma vez só e vai ser feito da maneira correta. E também, se não for feito da maneira correta, ok. A gente aprende também com os erros e também com os novos caminhos, né? Que a gente tem que trilhar esses novos caminhos. Outro ponto também que é bem importante é essa questão, uma dica da escutativa. Então, esse é acho que um dos maiores problemas que eu vejo atualmente, já de muitos anos, é da questão do ouvir de verdade, né? A ouvir o que o outro verdadeiramente quer dizer, né? Não é só vou chamar a pessoa que, ou mesmo uma roda de amigos, né? Onde só aquela pessoa fala, não deixa o outro expor. Então, nesse universo, ninguém cresce, porque só uma parte que fala, só uma parte que sabe tudo. Então, pratique a escutativa. Saiba que quando você convidar alguém para conversar, é um diálogo, não é um monólogo, né? Então, ouça, eu tenho certeza que você vai ter muito mais dicas e muito mais crescimento ouvindo do que falando, né? E, por fim, uma dica bem importante que eu dou para os líderes é que se comprometa só com aquilo que você consegue entregar. Então, já passei bastante por isso também, de muitas pessoas se comprometerem, né, se comprometerem com entregas que elas mesmas não conseguem entregar. Elas prometem coisas e depois não conseguem entregar. E daí ou vem um pedido de desculpa ou nem vem nada. Então, assim, olha, eu já tive situações, por exemplo, de pessoas, né, um exemplo bem meu mesmo, né, onde eu, como gerente sênior da companhia, eu tinha direito lá a 2 carros a cada 6 meses, né? E um dos meus carros eu não usava porque a minha esposa não dirigia ou coisa assim. Aí chegou uma pessoa da minha equipe e falou assim: pô, Damiano, já que você deixa um dos carros guardado na garagem, empresta ele para mim, para eu usar. Aí eu falei: olha, meu amigo, bem que eu gostaria, mas eu não posso. Essa é uma questão da companhia, uma questão de compliance, é um direito, vamos dizer assim, um benefício que eu tenho. Então, assim, vamos colocar os limites aqui na mesa. Então, se eu quiser ser legal para a pessoa, não, claro, a hora que você quiser me peça, te empresto, claro que não. Não posso fazer isso, porque daí acontece alguma coisa, quem vai pagar somos nós dois, mas assim, para que se eu sei que vai dar errado, então já nem vamos dar trela para esse assunto, né? Então, quando você prometer alguma coisa para a pessoa, prometa só aquilo que pode entregar. Tem várias pessoas que fazem cruzamento de conexões também, né? Que prometem conexões com o Barack Obama, por exemplo. Mas são coisas que depois não dão fruto, porque a pessoa não consegue entregar. Ela achava que conseguia, mas não consegue. Então, esse é um ponto bem importante para a gente até fechar esse ponto quando a gente fala sobre a liderança em negociação com as equipes, né? Eu não sei até que hora que a gente vai, que agora que eu fui ver que são 15 para as 2 já, assim. Sim, acho que daqui a pouquinho a gente já pode encerrar, né? Reforçando aí, né? Eu fui tomando nota aqui das dicas que você foi dando para a gente poder estar reforçando aqui para o pessoal. Então, pessoal, olha, conhecer as pessoas, ser referencial, né? Ou seja, ali você ser uma pessoa que tenha realmente congruência, que o que você fala realmente é o que você faz. Você buscar estar desenvolvendo também a sua equipe, né? Tá estimulando ali os seus liderados a se desenvolverem, a se conhecerem, a mostrarem ali o seu potencial. Trabalhar também a delegação, né? E também procurar estar dando espaço para as pessoas também que trabalham com você serem ouvidas, apoio para as pessoas, né? Se mostrar ali
presente ali para as pessoas, disponíveis ali também para as necessidades do organizacional, mas também eu acho que disponível também enquanto pessoa, também enquanto ser humano, e de você realmente se comprometer ou prometer o que realmente você consegue entregar, né? E a gente teve anteriormente seguidores aqui que colocou para gente aqui, que é Ursus Tour, que um grande, acho que vai bem de encontro com aquela Verdade. questão que você mencionou anteriormente, e da pessoa realmente estar assumindo os ônus e os bônus, né? Deu certo, fomos assertivos, beleza, não deu. Exatamente. Trouxe ali e vamos realinhar ali o barco e continuar remando, né? Então, seria Exatamente. isso dentro das dicas que você colocou para gente. E aí, para a gente fechar, o Damiano, o que assim que você vê que é realmente imprescindível num processo de negociação, seja uma negociação formal ali com o sindicato, ou com algum de justiça, enfim, o que você considera, né, nesses anos de experiência que você vivenciou isso aí, essa questão da negociação, o que você considera que é realmente imprescindível um bom negociador ter? Eu sempre falo sobre isso, eu falo que o relacionamento é tudo, na verdade. Até a gente já falou um pouco sobre isso, porque o que eu vejo por aí, né, que eu tentei, inclusive, quando eu assumi as negociações lá na companhia, eu tentei não seguir por esse caminho, porque eu via que esse caminho não dava certo. Então, por exemplo, quando a gente pega a negociação com o governo, até mesmo com o sindicato, ou com o Ministério Público do Trabalho, ou algo dessa maneira, dessa magnitude, né? Muitos deixam para negociar só na hora da negociação. E aí o que acontece? Eu não te conheço, não sei quem você é, vamos tratar da forma mais objetiva e legal falando. Por que eu digo isso? Já aconteceu por várias vezes lá no passado, da empresa, por exemplo, ser autuada ou ser multada, porque o fiscal não conhecia o próprio processo do trabalho da companhia. Então, quando eu assumi essa área, na parte de negociação, eu teve um ano que eu fiz mais de 80 reuniões de visita ou reuniões presenciais na companhia com quem eram os meus principais stakeholders. Eu chamava as pessoas lá e falava, a gente vai implementar um novo processo de trabalho, vai ser assim, assim, assim. Chamamos os juízes do trabalho, inclusive, para conhecer a nossa linha de produção, que era para eles realmente sentirem como que é, ver a tecnologia que está colocada dentro da fábrica, porque quando chegar lá na frente e não ver um simples papel dizendo assim, porque eu me matava na linha de produção. Isso é muito genérico, muito aberto. Então, assim, a empresa sempre investiu muito em questões de segurança, em tecnologia, para que isso não acontecesse. Então, por que não trazer esses juízes lá dentro, os fiscais do trabalho, o Ministério Público dentro da companhia, para poder analisar isso em loco, para poder realmente assistir lá como que é a vida ao vivo, assistir o operador trabalhando. Então eu fiz muito isso, teve um ano, 2013, 2014, até antes, 2012, onde assim foram muitas visitas e muitas conversas, porque eu sempre quis implementar nos meus stakeholders o seguinte: pelo menos me escute, não tire conclusões, me chame, me escute. Eu gostaria de quando essas pessoas recebessem alguma informação sobre a minha empresa, sobre mim, que olhassem e falassem assim: não acredito que o Damiano fez isso. Né? É isso que eu gostaria de plantar na cabeça das pessoas e conseguir. Então, ao longo desses 20 anos ali, eu fiquei aproximadamente 11 nessa linha de frente de negociação, onde eu consegui implementar isso, onde qualquer passo que era dado, eu sempre era chamado em qualquer órgão para conversar, para ver se era aquilo mesmo. E geralmente o que acontecia era curto-circuito na comunicação, porque quem é o afetado, geralmente ele aumenta, né, a sua dor, né? Então, por exemplo, ele pode até não inventar, mas ele aumenta. Ele aumenta como se fosse uma dor muito maior. E aí você vai lá e explica. Então, uma dica muito forte é sobre o relacionamento. Mantenha um relacionamento, mas não um relacionamento só na hora da negociação.
chegar lá na negociação e começar a chorar. Não, porque eu estou quebrado, porque a vida está difícil. Não faça isso. Mostre ao longo do tempo, porque se você chegou nesse ponto, também demorou um certo tempo. Então não fique absorvendo tudo isso sozinho. Compartilhe essa dor, compartilhe, crie relacionamento, crie empatia, né? Para que as pessoas compreendam o teu momento que você está passando e tenho certeza que muitas soluções irão surgir a partir daí. Ótimo, excelente. Acho que essa dica, né, ela resume muito bem tudo que a gente conversou, né, durante esses minutos aqui. Eu acho que ela é muito rica, assim. Eu acho que é um ponto central mesmo, né, de toda a negociação. Então, assim, eu quero te agradecer, Damiano, pela disposição, dicas que você compartilhou conosco. Imagina. Esses 20 anos aí de experiência, né, nessa área. Seguidores do Damiano que estiveram aqui nos prestigiando, aqui conosco, aqui compartilhando Lorena. dessas dicas aqui do Damiano. E uma excelente tarde para todos vocês, uma ótima semana, né, que ela seja extremamente produtiva e de muitos resultados em mais um mês, né, que ou seja um mês muito promissor e cheio de resultados para todos nós. Damiano, fique à vontade aí, tá? Bom, pessoal, eu só queria realmente agradecer. Para mim, uma grande oportunidade estar aqui falando com vocês. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, ou que vocês tenham isso em mente, é uma frase que eu sempre ouço, sempre leio, na verdade, quando eu penso um pouco sobre liderança, né? Que os líderes de sucesso eles desenvolvem liderados de sucesso, com base em relações de sucesso, conquistando resultados de sucesso. Então, o sucesso ele só vem através dessa liderança que promove o sucesso, tanto em relações, tanto com a equipe, tanto em negócios, porque assim, tudo aquilo que a gente faz de coração, né, coração aberto, lógico, nem tudo a gente vai conseguir fazer dessa forma, a gente recebe bons frutos, né? Faça as coisas da maior